Vamos falar um pouquinho então sobre óxidos e também sobre o meio ambiente. Primeiro tema, aquecimento global, né? Então, os cientistas, os pesquisadores, eles estão nos alertando constantemente que a temperatura da Terra está aumentando e que se nós não fizermos nada, né, essa temperatura poderá subir e tornar o planeta insustentável para tantas pessoas que o habitam. Um, uma das teorias para o aquecimento global diz respeito ao CO2, né? O dióxido de carbono. Então, essa teoria afirma que nos últimos anos nós aumentamos consideravelmente a queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo e carvão mineral. Os derivados de petróleo, né, para alimentar os automóveis, os veículos, os caminhões. Então, você usa aí muita gasolina, muito óleo diesel, né? Sim. E a queima de petróleo vai originar dióxido de carbono, dos derivados de petróleo. Carvão mineral é um carvão muito usado nas termoelétricas, né? Então, para muitos países, para conseguir a energia elétrica, queimam carvão mineral. E que também a queima do carvão mineral, que tem carbono, vai produzir na atmosfera dióxido de carbono. E os índices de dióxido de carbono têm aumentado consideravelmente na nossa atmosfera, e esses cientistas, então, afirmam que o aumento do CO2 tem agravado o efeito estufa. Então, esse efeito estufa tem aumentado e também, consequentemente, o planeta sofre aquecimento. Uma outra substância é o gás metano, CH4. O CH4, o efeito dele na natureza quanto aquecimento é 22 vezes maior, aproximadamente, alguns falam 20, 21, tá? Eu encontrei 22 vezes maior que o dióxido de carbono. Quer dizer, uma molécula de metano consegue absorver 22 vezes mais calor do que de CO2. Então, o metano, ele é componente do gás natural. Esse gás natural, ele é resultado da decomposição de materiais orgânicos, né? Como madeira, restos de comida, estrumes de animais, por exemplo, né? O rebanho aumentou bastante, então na digestão dos alimentos também, vários ovinos, bovinos produzem então na digestão e também como resultado, né, da digestão, os estrumes que podem se transformar em metano. Os lixões a céu aberto, são grandes fontes de metano, né? E grande parte ainda, pessoal, das cidades no Brasil não tem aterro sanitário, né? Não fazem compostagem, não fazem coleta seletiva. Simplesmente o lixo é depositado em algum lugar. E a decomposição desse material pode gerar metano, vai gerar metano, que é mais agressivo do que o dióxido de carbono. E temos também os CFCs, né, que são responsáveis pelo aquecimento global. O CFC são clorofluorcarbonos, né? São aqueles gases usados em refrigeradores. Então é o gás da geladeira, é o gás do ar-condicionado e também eles eram, hoje no Brasil, pelo menos em vários lugares do mundo, eles estão proibidos. Eles eram usados como propelentes em aerossóis, né? Então, era
na fabricação de materiais em aerossóis e eles eram os propelentes, né? E dessa forma lançados também no meio ambiente, causando aquecimento global. Então, para entendermos um pouquinho do aquecimento global, vamos fazer aqui uma breve explanação, bem simples, né? Do que seria o efeito estufa. Então, o Sol, ele envia raios solares até a Terra, né? Então, esses raios solares, pessoal, eles são ondas, né? Que vêm do Sol. Então, essa energia solar, esses raios solares, ó, essas ondas, se elas têm um comprimento de 0 nanômetros até 400 nanômetros, de 0 a 400 nanômetros, a radiação ela é chamada ultravioleta. E de 400 até 700 é a radiação que torna as coisas visíveis, né? Porque a gente consegue enxergar, então é a radiação visível. De 700 em diante até 4.000 nanômetros é a radiação infravermelha, que é responsável pelo calor, né? Essa ultravioleta tem pequeno comprimento de onda. Essa radiação ela queima muito a nossa pele, né? Temos que nos afastar dela, porque senão corremos o risco do câncer de pele. Porém, temos que tomar um pouco de sol todos os dias para sintetizar a vitamina D. Quer dizer, então tem que ter um equilíbrio com o sol, né? Os médicos dizem que necessitamos de 15 minutos diariamente de sol para sintetizarmos a vitamina D. A vitamina D, que é importantíssima em muitos metabolismos do nosso corpo. Muito bem. Então, você tem a radiação, né? Ó, a radiação solar, ela chega até a Terra, dentre as quais também vêm os raios infravermelhos. Ó, aí eles aquecem a Terra e refletem para o espaço. Vão embora novamente. Porém, né? Então essas bolinhas coloridas que eu coloquei aqui, simbolizando a atmosfera, não é isso? Os gases que constituem a atmosfera, tá certo? Você sabe que a atmosfera terrestre ela tem aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, né? 0,9% de argônio e 0,1% de outros gases. Então temos vários gases, né? Majoritariamente o nitrogênio e o oxigênio e o argônio e os demais que são produtos resultados de atividades que acontecem no planeta Terra. Quer dizer, ó, essa radiação, se ela encontrar aqueles gases que formam o efeito estufa, elas retornam e ficam armazenadas nas proximidades da superfície da Terra, gerando então aquilo que a gente costuma chamar de efeito estufa, tornando a vida aqui no planeta Terra mais amena, mais agradável, né? Porque senão teríamos um planeta inóspito se não fosse o efeito estufa. Mas alguns cientistas dizem que se nós queimamos mais CO2, né? Se nós temos muitas atividades humanas antrópicas que geram gás carbônico, o planeta então ele pode estar se aquecendo devido a isso, e aí estamos tendo então um agravamento do efeito estufa e, consequentemente, a subida da temperatura. E, pessoal, se a temperatura do planeta ficar maior do que a vida que nós temos aqui, né? Todo o sistema de vida que nós temos aqui, todo o sistema ambiental está habituado,
os problemas podem ser sérios, né? Eles citam o derretimento das geleiras, não é assim? A falta de chuvas. Então, o meio ambiente ele é muito associado com as atividades humanas, segundo esses cientistas. Entendeu o que é o aquecimento global?